Fala, nação! Chegando com mais um vídeo aqui pra você, hein? E olha só, a galera do UOL Esportes falando e repercutindo esse jogo do Flamengo com o Inter lá no Beira-Rio, hein? Ó, teve jornalista lá falando que lembrou o jogo da Premier League, esse jogo entre Inter e Flamengo. Mas antes de começarmos o react, se inscreva no canal, deixa aquele like que fortalece o canal, deixa o seu comentário, hein? O que você achou desse vídeo? Valeu? Bora pro vídeo! Virando a página para falar do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo e o Inter se enfrentaram, empataram em 1-1, jogaço no Beira-Rio, e daqui a pouco eu falo por que eu acho que esse jogo foi bom, mas eu quero ouvir vocês. Com o time meio reserva, o Flamengo jogou bem, hein? Jogou bem, hein, Renato? Jogou muito bem, embora a torcida tenha acabado a partida cuspindo o marimbondos por causa de ter tomado o gol no finalzinho. A gente vai ver nos melhores momentos quantas jogadas de gol teve, tanto de um lado como do outro. Olha, foi realmente um belo jogo de futebol. Aí já é o pênalti, né? Thiago Maia, lembrando suas origens rubro-negras, meteu o mãozão na bola lá e teve o pênalti. Mas, de uma maneira geral, o jogo foi muito bem disputado, Eduardo. O Flamengo um pouco melhor no primeiro tempo, o Inter um pouco melhor no segundo, resultado justíssimo. Agora, para a torcida do Flamengo, ficou realmente aquele famoso gosto de cabo de guarda-chuva na boca, porque faltavam poucos minutos para garantir esses 3 pontos, que para muita gente teriam até recolocado o Flamengo na luta pelo brasileiro. Eu não acredito, eu acho que... Cara, nem o Inter, nem o Flamengo, se tivessem ganhado esse jogo, colocaria eles no status de disputar o título. Acabou. O título está entre Botafogo e Palmeiras. O brasileiro é Botafogo e Palmeiras já há algum tempo, mas tem sempre o rubro-negro mais esperançoso. Mas foi um belo jogo e, diante dos desfalques que o Flamengo teve, eu acho que foi um feito do Felipe Luiz. O Felipe Luiz está indo muito bem, está trabalhando muito bem, mas apesar disso, por causa desse gol do Ener Valencia, acredite se quiser, tinha muito rubro-negro comparando o Felipe Luiz ao Tite, só pelo fato de ele não ter feito as 5 substituições. O time estava morto, tinha que ter feito as 5 substituições. Aí você vai lá. Ia colocar quem, cara pálida? Não tinha ninguém para botar, time todo desfalcado. Aí olha, quem era que estava no banco do Flamengo, e você entende por que ele não fez as 5 substituições. Afinal de contas, já era um time praticamente misto em campo. Praticamente não, um time misto em campo. E um banco de reservas dos reservas é complicado. Ele tirou, botou o Michael, tá? Mas não tinha muito mais o que mexer. Botou também o Matheus Gonçalves e ficou por aí mesmo. Talvez pudesse ter feito, tirar o Bruno Henrique e colocar o Gabriel. Mas da maneira como o Gabriel tem jogado, ou seria melhor dizer, não tem jogado, o Gabriel faria alguma grande diferença? Não creio. O resultado no final foi justíssimo e acho que é bom para os dois. Claro, se qualquer um tivesse ganhado, o Internacional teria passado o Flamengo. Se o Flamengo tivesse ganhado, teria passado o Fortaleza. Mas o fato é que os dois estão praticamente na Libertadores, porque, como você me ensinou aqui que o G7 já está garantido, os dois estão na Libertadores do ano que vem. Então, belo jogo, bons times, muito bem disputado, muito bem armados. Olha, deu gosto de ver Flamengo e Internacional ontem. O Flamengo é o 4º colocado com 55 pontos, o Internacional tem 53, o São Paulo é o 6º com 51. Esse aí é o G6 hoje, que vai virar G7, aí o Bahia entra com 46 nesse momento, Alicia. Foi um jogão, muita gente falando que foi o melhor jogo do campeonato, ou um dos melhores. Eu achei mesmo, achei um jogo incrível, achei um jogaço, muito legal, muitas chances. E vou falar o meu pitaco. Claro que tem a qualidade do que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo, o excelente trabalho do Roger Machado, mas eu vou dar um outro detalhe que eu acho que ajudou o jogo a ser bom. O juiz, David Oliveira Lacerda, 28 anos, não ficou parando o jogo, não deu uma de daronco, que para, o cara respira, ele dá falta, não fez, o jogo correu o tempo todo, me lembrou o jogo da Premier League, com todas as vênias, calma, tô com todos as comparações possíveis, mas do ponto de vista de produção, de bola rolando. Diga lá, Alicia. Não tenho dúvida, e acho que a gente critica tanto a arbitragem que quando tem um bom exemplo é preciso a gente elogiar também. Ele é uma das apostas, né, da CBF, da Comissão de Arbitragem, para ser um dos grandes nomes da arbitragem. Já teve algumas boas atuações, o ano passado fez só um jogo da Série A, esse ano já fez vários,
E aí a gente vê que é uma coisa meio que se retroalimenta, né? Quando o juiz é bom e deixa o jogo correr, os jogadores enchem menos saco também, né? Porque não ficou tendo rodinha, não ficou assim, foi uma coisa que depende um pouco dos dois lados. E aí quando já há uma predisposição contra o juiz, eu já tô vendo um monte de gente reclamar aqui que vai ser o Wilton Pereira Sampaio, que vai apitar Palmeiras e Corinthians, né? O Daronco, como você disse também, que os jogadores já sabem que é um cara que picota o jogo, já vai todo mundo meio com má vontade. E ontem, como o Davi Lacerda não só deixou o jogo correr, como acertou nas principais decisões, e não foi um jogo sem lances difíceis, teve lance de pênalti, teve outros lances que os jogadores reclamaram, mas aí o jogo corre, né? Aí os jogadores também respeitam a arbitragem e o jogo corre. Eu também achei, acho que talvez junto com aquele Palmeiras e Botafogo, vencido pelo Botafogo no Newton Santos, que também foi um grande jogo, porque foi um jogo aberto, né? Com alguns problemas defensivos, sim, quando você gera muitas chances dos dois lados, as duas defesas obviamente tiveram ali os seus problemas, mas é um jogo bom de ver, né? Muito volume de jogo, muitas chances, é um jogo que podia ter tido 4, 5 gols, né? Bastante chances perdidas, mas com muita qualidade dos dois lados. E aí eu faço 2 destaques, né? No caso do Inter, já são 12 partidas de invencibilidade, né? O Roger Machado chega com um começo ali meio turbulento, mas depois que ele consegue encaixar, né, a sua maneira de jogo, né, inclusive com decisões que passam realmente por escolhas que ele faz, como o Bernabé, por exemplo, que tem jogado muito bem, né, ele vai montando um time com a sua cara, e o Inter não perde a 12 rodadas, com tudo que aconteceu das enchentes, com ter ficado fora do Rio Grande do Sul, com tudo isso, o Inter hoje está praticamente garantido na Libertadores, é uma campanha incrível que faz o Colorado. E no caso do Flamengo, eu acho que é muito emblemático do que a gente falava sobre investimento e como o dinheiro não é tudo, né? Aquilo que vai acontecendo durante a temporada, no caso do Flamengo, as lesões, fizeram com que o Flamengo, mesmo reforçado, não tivesse time para disputar 2 competições. Porque o Flamengo já está fora da Libertadores e mesmo olhando só para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o elenco não está sendo suficiente. O Flamengo meio que abriu mão do Campeonato Brasileiro para focar na Copa do Brasil. E, teoricamente, com o dinheiro que tem, com o elenco que teria não fosse as lesões, muito provavelmente poderia brigar pelos 2 até o final. Mas não deu. E eu concordo. Acho que assim, quem já está cornetando o Felipe Luiz, pelo amor de Deus, né? Torcedores, calma. Né? O cara acabou de chegar, né? Tem aí justamente essa limitação no... O Flamengo tem que dar continuidade pro Felipe Luiz. A nova diretoria tem que abraçar ele e, dar tempo para ele trabalhar. Elenco, por causa disso tudo que eu comentei antes, então não dá para fazer milagre, e empatar com esse Internacional nessa sequência que vem fora de casa não é um resultado ruim. Né? O Flamengo criou várias chances, poderia ter vencido o jogo, acho que por isso que fica esse gostinho amargo, mas não é um resultado ruim, e realmente o foco do Flamengo está muito claro, já há algumas rodadas, que é a Copa do Brasil, e tem total condição de vencer a Copa do Brasil e terminar esse ano com mais um título, né? Porque foi campeão carioca. O Renato falou sobre a torcida. Diga. Não, é porque eu digo o seguinte, se antes do jogo tivesse sido oferecido ao torcedor rubro-negro a seguinte proposta: olha aqui, nós vamos jogar no Beira-Rio, vamos jogar com um time misto contra o Roger Machado, que está ganhando há 11 jogos. Topa um empate? 90% teria topado. 90% teria topado. Agora, é claro também, você tomar o gol no finalzinho, quando você já estava acreditando na vitória, causa frustração. Mas se você raciocinar, depois deixar a cabeça esfriar e raciocinar, foi um ótimo resultado para o Flamengo. E mais, Renato, você falou que a torcida ficou brava exatamente porque tomou o gol no final. O Felipe Luiz, o diagnóstico dele da não vitória, não é esse, é um outro. Olha o que ele fala: a linha do futebol é muito fina entre o 2-0 e o 1-1. Tivemos a chance e o Inter também. Eles não tiveram efetividade, do mesmo jeito que nós. Meu trabalho é fazer o time chegar na área do adversário o máximo possível e criar o máximo de chances. A contundência nas áreas é dos jogadores. Se erram, pode ser que no domingo o Charlie, que é o Alcaraz, tenha a mesma chance e faça o gol. Foi o que ele falou. O que ele quer dizer? Tirone, que a questão do time foi mais perder gol do que tomar o gol no final. Pois é, mas você sabe que eu sou fã
confesso do Felipe Luiz, né? Eu fui talvez o primeiro cara a dizer, manda o Tite embora. Aliás, eu dizia isso na final da Copa do Brasil do ano passado. Manda o Sampaoli embora para jogar o segundo jogo com o Felipe Luiz. Mas, bom, essa declaração é infeliz. Sabe por quê? Porque essa declaração dá margem a que quem quiser interprete assim. Então é culpa dos jogadores, você está tirando o corpo fora. Porque é uma declaração... Também achei. É uma declaração meio titesca, entendeu? O meu trabalho vai até aqui, a partir dali é com eles. Pode se voltar, inclusive, contra ele. Porque o jogador que quiser ver com maus olhos essa história, vai dizer, o cara está dizendo que ele fez tudo certinho e que nós é que perdemos os gols. Não é bem assim. O técnico é responsável também pela finalização. Se o time está falhando nas finalizações, é porque o técnico talvez não tenha conseguido treinar bem ainda as finalizações. O Felipe Luiz... E isso, o pessoal que acompanha o canal aqui sabe que eu venho falando. O Flamengo precisa treinar finalização. Desde a época do Tite, o Flamengo não finaliza direito, não finaliza no alvo. Então esse jogo contra o Inter é mais um jogo que o Flamengo não finaliza no alvo. Se o Flamengo finalizasse no alvo com as chances que tem, metade dos jogos que perdeu ou empatou, ganhariam. Ganhariam esses jogos. As entrevistas dele são uma delícia, mas essa frase eu achei infeliz. É um bom ponto, Renato. É um bom ponto esse que se levanta. Também tem a ver com o começo da carreira do cara como treinador, né? São aquelas coisas que o cara vai aprendendo ao longo do tempo, né, Alice? E eu acho que eu até comentei isso aqui, não sei se semana passada, mas o Felipe Luiz é praticamente um experimento, né, pra gente. É muito raro você ver um jogador transicionar para um cargo de treinador e ocupar um cargo tão alto num time tão forte, tão rápido, né? Então, a gente estava vendo o Felipe Luiz jogar, de repente ele começa a treinar a base, vai bem e em um ano já está treinando um dos maiores clubes do continente. Então, a gente consegue ver essa transição mais crua. Né? Ele ainda muito jogador e ainda sem muitos dos vícios de treinador. E por isso me chamou tanta atenção essa fala dele, porque eu tive exatamente a mesma leitura que o Renato, e ele, como ex-jogador, dizer isso, né? Dizer assim, não, a culpa é de quem estava dentro de campo, porque a minha parte eu fiz. Né? E aí eu fiquei pensando, se ele como jogador, né, ele 2, 3 anos atrás, como ele teria ouvido e teria assimilado uma fala dessa? Se ele concordaria ou se ele ficaria incomodado de dizer, vai jogar tudo nas nossas costas, vai lavar roupa suja em público. Então, acho que tem um ajuste aí dessas falas, mas é muito interessante porque é um cara que, né, 5 minutos atrás estava dentro de campo. Então, não sei se isso pode ajudar um pouco a amenizar isso dentro do vestiário, mas é muito interessante e eu sempre sou a favor de treinador, assim, poupar jogador em coletiva. Dar o expor que for no vestiário, depois no treinamento, mas em coletivo, essa coisa de apontar dedo, sempre achei muito ruim e acho que não é uma coisa que favorece ali no elenco. Mas entendo que o Felipe Luiz tem um elenco muito próximo, então não acho que isso aí vai causar um problema grave para os próximos dias. Mas também fiquei incomodada com essa fala, porque é isso, o treinador é responsável por tudo, ou no mínimo ele tem que fazer esse papel, exercer esse papel de líder na hora que está falando publicamente. Eu não tiro do contexto dessa análise o fato da formação como treinador e até como jogador do Felipe Luiz ter sido feita praticamente toda na Europa, onde essas relações são mais profissionais, onde não tem muito mimimi. O cara fala, o jogador ainda aceita, é um pouco diferente. Aqui no Brasil não é assim. Agora tem um contrassenso aí, Renato, e voltamos de novo ao mesmo personagem, né? Faltou gol, faltou o cara empurrar a bola pra dentro, porque tivemos muitas chances, cara. Tava lá sentado no banco de reserva, o cara que fazia gol de tudo que era jeito, de canhota, não sei o que, pouquíssimo tempo atrás. Hoje ele virou reserva do time reserva, que é o Gabigol. Que loucura, não? Pois é, mas o problema é que ele teve a tal sequência que ele tanto pedia, ele teve. Ele jogou 6 jogos seguidos, um com o Tite e os 5 primeiros do Felipe Luiz. E ele não conseguiu desempenhar. O Gabriel realmente é um caso a ser estudado,
Porque não é possível, o cara parece, em determinados momentos, parece até que desaprendeu a jogar futebol. Deu um passezinho legal aqui num jogo, mas pô, é o Gabriel, cara, ele tem que botar a bola na rede. Só botou de pênalti. Olha, eu acho que vai para mais de 4 meses o último gol do Gabriel com a bola rolando. E mesmo assim, se não me engano foi contra o Cruzeiro, numa bola, ou contra o Vasco, numa bola que estava em cima da linha, que ele só cutucou. Então o Gabriel é um caso realmente muito complicado. E o Felipe Luiz fez bem em barrá-lo. Ou poupá-lo, se alguém quiser, porque eu ainda acho que ele vai ser titular contra o Atlético Mineiro. Mas fez bem, porque já estava começando a surgir aqui e ali aquela história de o Gabriel não está jogando nada e o Felipe Luiz não tira porque é brother dele. Então é o seguinte, é compadrio, o cara é amigo do outro e deixa jogar mesmo não jogando nada. Então foi bom até para isso, para tirar o Gabriel, deixar ele no banco um pouco, para ele ver que ele não é intocável, que ele pode ser reserva de um time reserva. E vamos ver se ele, nesses jogos, faltam o quê? Faltam 2 jogos da Copa do Brasil e agora 7 do Brasileiro, em 9 jogos. Vamos ver se nesses 9 jogos que restam, em algum momento, ele dá um sinal de que ele pode voltar a ser o Gabriel. Porque da maneira que ele não está jogando, eu acho até muito difícil, Tirone, Alicia, todos que estão nos acompanhando, acho muito difícil que clubes fortes interessados nele no final do ano. Porque vai querer fazer essa aposta. O Gabriel é um jogador caríssimo. O Gabriel é um jogador que ganha mais de 1,5 milhão por mês. Se for para outro clube, certamente ainda vai querer luvas, porque ele vai sair de graça. Você sabe que quando o jogador sai de graça, ele diz assim, não, peraí, mas para mim você vai pagar umas luvas como se você estivesse comprando de mim mesmo. Então, quem é o clube? A Leila já disse que no Palmeiras não quer mais. Quem é o outro clube que vai contratá-lo? Você acha que o Textor, por exemplo, pensar, tem o Nico Jesus, o Tiquinho lá, para que vai querer o Gabriel? E por aí vai. Não sei, de repente o Bahia, quem sabe, o Santos quer, mas o Santos não tem que pagar. Né? Interesse. O Cruzeiro, talvez o Cruzeiro, tá? Porque também tem muito dinheiro, mas o mercado dele está diminuindo. O Gabriel tá estreito pro Gabriel, né? Que não é mais Gabigol, é Gabriel, ou Gabi, né? Porque, infelizmente, nós, como torcedores, queríamos que ele jogasse bola como ele jogou em 2009, 2020, né? Mas não tá jogando nada, não tá merecendo ser titular. E, inclusive, Plata e Bruno Henrique, na minha opinião, se deram muito bem ontem. Difícil o jogador conseguir pensar assim, aliás, qualquer profissional é difícil pensar assim, mas ele não vale mais o quanto ele ganha. Ele vai ter que Exatamente. Ter noção de que talvez ele vai ter que ganhar menos em outro lugar pelo que ele está apresentando no futebol hoje. Olha, tem uma reportagem também aqui, a gente daqui a pouco vai para o break, mas só para não deixar passar, uma reportagem falando que o Flamengo não admitiu, mas o fato é que ele não priorizou o Campeonato Brasileiro. Tem uma lista de 11 jogos em que tiraram, a gente pode dizer que foram os 11 jogos que tiraram a chance de título do Flamengo. O Flamengo, ainda com o Tite, 2-1 contra o São Paulo na vitória, né? O Arrascaeta e o Luiz Araújo começaram no banco. Palmeiras 0, Flamengo 0. Só uma coisinha, Tirone. O Flamengo era líder do brasileiro nesse Flamengo de São Paulo. Exatamente. Era líder do brasileiro. Palmeiras 0, Flamengo 0, Pedro de la Cruz no banco. Bragantino 1, Flamengo 1, Varela e Fabrício e Bruno começaram no banco, Cebolinha e Arrascaeta poupados. O Flamengo até ganhou do Atlético Goianiense com muitos reservas, muitos titulares poupados. Esse jogo que você está falando, São Paulo 1, Flamengo 0, não teve titular no jogo, todo mundo, 9 titulares começaram no banco. Botafogo 4, Flamengo 1, o Tite já tinha definido que usaram os titulares só um tempo, pensando na Libertadores, e tomou uma goleada. Grêmio 3, Flamengo 2, Flamengo 2 até que venceu o Bragantino, e por aí vai. É isso aí, nação! E aí, o que você achou do comentário dos jornalistas da UOL? Deixa aqui o seu comentário e não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal. A meta do canal aqui é chegar a 1000 inscritos, então quebra essa, deixa o seu like, se inscreva e até a próxima. Valeu!